No passo a passo de hoje, eu vou mostrar como fazer essa bolsinha de moeda. Ela é a minha best-seller na minha loja virtual. E eu gosto dessa peça porque ela é bem versátil. Dá para colocar bastante coisa dentro. E coisas diferentes também, não só moeda. Dá para colocar chave, dá para colocar batom, absorvente, fone de ouvido, carregador, um monte de coisa. E ela também cabe cartão. Porque convenhamos, quase ninguém mais anda com dinheiro e com moeda, né? A gente usa cartão para tudo. Então essa peça ela é bem versátil, bem rapidinha de fazer e eu particularmente adoro fazer essas peças, eu faço de monte. Vamos lá? Para a peça de hoje, nós vamos usar esse molde aqui. Ele tem 13,5 por 12. E para fazer esse arredondado, eu desenhei um quadrado de 1,5 cm por 1,5 cm e arredondei. Se você não tiver uma régua de canto redondo, você pode fazer esse canto aqui com uma tampa de conserva, por exemplo. Eu utilizei uma tampa de azeitona. Essas são as partes que a gente vai utilizar na peça. 2 vezes num tecido de forro, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta. Você pode utilizar a manta R1 de 100 gramas. Ela tem cola em um dos lados. Como eu não estou utilizando a manta R1 e ela não tem cola, eu passei uma costura toda a volta, nas 2 partes externas, para fixar o tecido principal na manta. Em uma das partes, você coloca o molde em cima e arredonda os cantos. Só em uma das partes, essa parte aqui vai ser a guia na hora da costura. Você também vai precisar de um zíper de aproximadamente 11 centímetros. Perceba que o zíper, ele termina aqui. Ele tem 11 centímetros. E ele realmente é menor do que o tamanho da peça. E é normal, porque a gente vai fazer esses 2 cantinhos aqui com tecido. Se você quiser ver como eu fiz esse cantinho aqui do zíper, assista o vídeo onde eu explico. E perceba que eu também troquei o cursor, tá de outra cor. Se você quiser trocar o cursor da sua peça, também tem vídeo ensinando. A gente começa essa peça pelo zíper. Como é que eu vou colocar o zíper? Eu vou pegar o tecido principal, vou colocar o zíper em cima da peça, vou encontrar o meio, centralizar, e vou colocar o zíper virado para baixo, tá? Frente com frente, desse jeito. E vou passar uma costura de segurança bem na pontinha. Vou baixar o carro do zíper e essa lateral aqui do meu pé da máquina, ela vai passar bem rente ao dentinho do zíper. Quando chegar nessa parte, para o cursor não te atrapalhar, você faz o seguinte: mantém a agulha abaixada, levanta o pé da máquina e passa o cursor do zíper lá para trás. E aí você baixa o pé da máquina e continua costurando. Feito isso, agora a gente vai pegar uma das partes do forro e vai colocar aqui em cima, bem centralizado. E vamos passar a costura aqui em cima de novo. Não esquece de voltar o cursor para ele não te atrapalhar logo aqui no começo. O forro é direita do forro com as costas do zíper. Chegou no carro aqui, ó, sentiu o carro do zíper? Levanta o pé da máquina e leva o zíper lá para trás. Agora a gente vai virar tudo isso aqui para trás e vamos fazer a segunda parte. Tecido principal, vamos posicionar o zíper aqui em cima, encontra o meio, a linha, e a linha aqui também, os 2 lados.
esse sanduíche de tecido aqui, ele tem que estar bem alinhado aqui na lateral, as duas laterais. E aí, vamos passar de novo uma costura de segurança bem aqui na pontinha. Feito isso, vamos pegar o nosso segundo forro e colocar direito do forro em cima do zíper. Encontra o meio, alinha e vamos passar a costura bem rente ao dente do zíper. O carro do zíper tá aqui, não esquece de passar ele lá para trás, para não te atrapalhar. Agora nós temos o tecido principal dessa forma e o forro dessa forma. Vamos rebater essa costura do forro. Se você preferir, leva para o ferro de passar e deixa aqui bem marcado. Eu prefiro só passar a unha mesmo quando eu tô trabalhando com tricoline. Tem gente que gosta de trocar a cor da linha, da mesma cor do tecido que tá trabalhando. Nessa peça, eu não vejo necessidade, porque o pozinho é branco e eu tô utilizando linha branca. Então, eu vou fazer com a linha branca mesmo. Nessa hora, você pode ajustar o ponto da máquina para um 2,5 ou 3. Ponto decorativo fica bonitinho. Então, aqui tá a costura rebatida dos dois lados da peça. O que nós vamos fazer agora é cortar esses pedacinhos aqui do zíper. Esse aqui e esse aqui. Com o zíper finalizado, agora a gente vai fechar a peça. Como a gente vai fazer? Você pega os dois tecidos principais, levanta e os dois forros vão ficar pro outro lado, dessa forma. A maioria das pessoas faz assim, dobra essa parte e joga o zíper, esse excesso de zíper aqui, para a parte do forro e alinha tudo. Eu faço um pouquinho diferente. Eu faço assim e depois eu empurro esse pouquinhozinho aqui de tecido para cá, formando como se fosse um M. Tá vendo ali a letra M? Eu faço mais ou menos assim. E aí eu coloco um clipe para segurar tudo no lugar. Eu faço isso dos dois lados. Agora a gente vai lá para a máquina e vai fazer o seguinte. Vamos passar uma costura aqui na volta toda, com a margem de um pé de máquina. Quando chegar aqui no arredondado, a gente vai seguir o que a gente já cortou aqui do molde. E na parte do forro, a gente vai fazer a mesma coisa. Se você preferir, você pode riscar o arredondado aqui. Eu vou fazer no olho. E aqui embaixo, a gente vai deixar aberto, mais ou menos 3 dedos, que é pra gente desvirar a peça pronta. Vou começar costurando primeiro aqui, da parte do tecido principal. Eu vou colocar aqui no meio, lembrando que a costura é de um pé de máquina. Começo com o retrocesso e vou vir aqui e vou seguir fazendo o arredondado do nosso molde. Quando chegar aqui na nossa emenda, tira o clipe, continua segurando, ou com o dedo, ou com alguma outra ferramenta que você tiver. Chegando aqui, dá alguns retrocessos.
A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que agora eu vou começar por aqui. Tiro o clipe. Baixo a agulha. E começo alguns retrocessos. E encontro com o meu outro retrocesso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do lado do forro, só que aqui a gente tem que lembrar de deixar a abertura para desvirar. Eu vou fazer o arredondado no olho, mas se você preferir, você pode riscar com o molde. Como o forro ele é mais fino do que o tecido principal, eu prefiro virar a peça e fazer ela começando por aqui também. Eu acho mais fácil quando chega aqui nesse sanduíche. E aqui tá a nossa peça costurada toda a volta. Agora nós vamos refilar o excesso de tecido dessa peça, para a hora que a gente desvirar a peça, ela tá toda certinha. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer com a tesoura comum, nas partes retas, e nas partes curvas, a gente pode vir com a tesoura pequena e dar uns picotes aqui, para a curva ficar mais acentuada. Ou, nas curvas, a gente pode utilizar a tesoura de picote, que é essa tesoura aqui em zigue-zague. Hoje eu vou utilizar a tesoura de picote e a tesoura comum na parte reta. Lembrando que essa parte aqui, que a gente deixou aberta para desvirar, você tem que deixar o tecido comprido, para ficar mais fácil na hora de fechar. Essa parte do zíper, ela é mais grossa, então vem com bastante cuidado. Agora nós vamos desvirar a peça. Nesse momento tem que ter bastante paciência, tá? Porque o furinho ele é pequeno. Então a gente vai colocar 2 dedos. Nós vamos lá na ponta, lembrando que foi por isso que a gente deixou o zíper aberto. Vamos lá na ponta. Vamos pegar uma das pontinhas e trazer para fora. E aí vem trazendo todo o resto, com bastante cuidado. Por isso também que foi importante deixar o retrocesso dos 2 lados do buraquinho que a gente deixou aberto, porque assim a costura não arrebenta na hora que a gente tá trazendo a bolsa para fora. Bom, aqui tá a nossa peça desvirada. Lógico que ela não está pronta ainda, né? Você pode dar uma ajeitadinha nessas curvas aqui, com o dedo por dentro mesmo, ou com, de repente com um palito de churrasco, ou com uma agulha de tricô mais grossinha. E esses cantinhos aqui do zíper, eu fiz o seguinte: coloquei o dedo aqui por dentro, achei o excesso do zíper que eu não cortei e empurrei para fora. Mesma coisa desse lado. Achei, encontrei aqui o excesso do zíper e empurrei para fora. E aí fica esse cantinho bem bonitinho, ó. E aqui, aquele M que a gente fez, acabou formando esse V. Dos 2 lados. Agora a gente vai fechar o buraquinho que ficou aqui no forro. Esse buraquinho ele pode ser fechado de 3 formas: com ponto invisível, feito à mão, com cola para tecido, ou na máquina.
Eu particularmente faço na máquina. Eu coloco uma linha da cor do forro, dobro essas duas beiradinhas aqui pra dentro, marco bem com ferro ou com a unha e passo uma costura bem aqui na pontinha. Eu vou passar essa costura com uma linha branca para ficar bem visível para vocês. E agora, o nosso forro fechado e finalizado, a gente coloca tudo para dentro, arruma os cantinhos, encontra os cantinhos. Leva essa peça pro ferro de passar, para tirar esses vincos aqui que se formaram na hora que a gente estava desvirando a peça. E tá pronta. Se você gostou desse passo a passo, deixa o seu like. Se tiver sugestão de algum outro passo a passo que você queira ver por aqui, deixa nos comentários e segue a gente para ficar sabendo das novidades.